Ai, ai. É isso aí. Casais casados, cultivem. Namorados, noivos, gerem expectativas. A gente vem de Mário Campos, né? 45, 50 minutos, 1 hora. Hoje, surpreendentemente, eu sempre fico fazendo um elogiozinho, mas aí passei a mão, eu amo quando ele faz a barba, né? Falei, que moço lindo, né? E ele estava pensando a mesma coisa de falar sobre você, que você está assim, assim. Falei, por que você não falou, amor? Precisa falar. Então, assim, é uma coisa, né? O olhar dele fala, e o meu jeitinho fala, e a gente segue com os corações por aí, incendiando vocês também, incentivando vocês, porque como disse o tio Val, amor é tudo, né, gente? Então tem que amar. Queridos, 25 anos CDC. Ano passado eu tive a oportunidade de ministrar depois do aniversário. Esse ano me chamaram para ministrar 1 semana antes do aniversário. Será que eu consigo não falar nada a respeito desse movimento? Quase impossível. E mesmo antes, né? Eu acho que mesmo que não encaixasse com essa data, já estava no meu coração uma palavra e é muito bom poder falar daquilo que Deus tem feito nesse lugar, nas nossas vidas. E vamos orar para que haja espaço no seu coração para receber a palavra do Senhor. É claro que nós nos alegramos, é notório ver, né, no rosto do Juninho, na vida dos levitas, da igreja, participando desse crescimento da comunidade que você olha e visualiza o que é palpável. Mas é muito intenso e muito forte aquilo que os seus olhos não conseguem ver. Eu lembro há um tempo atrás, quando eu falei com a Denilson, nossa, amor, a gente tinha que ter foto, né? Era uma pessoa específica, de como chegou e de como está, porque era uma mudança no visual. E ele falou, não vejo importância nisso. Como sempre, né, gente? Detalhes de Adenilson, diferentes de detalhes de André. Não vejo importância nisso, porque não tem como registrar e filmar o que aconteceu por dentro. Mas é maravilhoso, né? No nosso caso, esses 25 anos, contemplar mudanças externas, internas, resultados, testemunhos, bênçãos. Por isso nós nos alegramos no Senhor. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom, eternamente bom e fiel. Nós te agradecemos porque o Senhor está nesse lugar, falando em cada coração, desde a hora que chegamos, através das canções, através desse ambiente profético, esse ambiente que é gerado em gratidão, em oração, em busca, em entrega, renúncia. Tudo isso, Deus, para que o Senhor se manifeste no nosso meio. Pai, o Senhor sabe que o Senhor tem liberdade aqui. Então, faça aquilo que está no teu coração, aquilo que o Senhor compartilhou comigo, que eu consiga compartilhar com a igreja e que o Senhor direcione cada detalhe de acordo com a tua vontade, porque o Senhor é um Deus que sempre nos surpreende, um Deus que conhece os corações, por isso sabemos que tudo que flui aqui nesse altar tem um propósito de chegar ao coração dos nossos irmãos, para edificarmos as vidas, Pai. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero falar sobre viver em comunhão, né? Vivendo em comunhão. É algo que nós temos aprendido e vivido aqui na comunidade. E para começar, a gente vai começar cantando. Cadê meu tangedor, Juninho? Vem cá. Semana passada ele ministrou e encerrou cantando. E eu quero começar cantando. Mesmo que você não saia do seu lugar, você vai ouvir a música. Depois você vai ter oportunidade, eu creio, mas se o Espírito Santo te mover aí, você também pode levantar. Eu quero que você preste atenção nessa canção. Deus deu, né, ao nosso pastor o dom, a graça de receber do trono algumas canções, elas já chegam, a maioria delas, prontinhas. E aí ele ministra. Nós cantamos aqui Vitória do Cordeiro hoje. Qual que a gente cantou? Vamos adorar ao nosso Rei. E eu costumo falar, né? A gente começou brincando aí com romantismo, que a nossa história, minha história do Adenilson, ficou registrada em fotos e canções. A da comunidade também, ficou registrada uma história,
fotos, canções, poemas. Antigamente a gente tinha os boletins semanais. Quantos são dessa época? aos pioneiros aí. Toda semana tinha uma mensagem que ele fazia, depois os discípulos começaram a fazer, uma palavra para reflexão. Então a gente foi recebendo, né, com a graça de Deus, isso. E essa canção que nós vamos declarar aqui, eu acho que vai ser quase impossível você ficar sentado, mas você vai tentar. Depois você pode ministrar. Diz que nós sabemos o quanto bom é te receber aqui, na comunidade do caminho. Então eu quero ministrar. E aí você está perto, você olha para quem está aí do lado, estende a mãozinha, né? Só para você ficar mais confortável aí. E eu queria declarar isso em nome de Jesus. Quem sabe me ajuda. Bom é te receber nesta família. Bom é te abençoar e dizer que Cristo quer te transformar. Bom é te receber nesta família. Tô gostando de ver as carências. Bom é te abençoar e dizer que Cristo quer te transformar. Quer mudar teu coração, nova vida Ele quer trazer em ti. Venha, irmão, receber do amor de Deus. As promessas do Senhor se cumprirão em ti. Você crê nisso? E os seus caminhos se abrirão. Teu andar será de glória em glória. E Deus te abençoará. As promessas do Senhor se cumprirão em ti. Amém? E os teus caminhos, contemple, se abrirão. Seu andar será de glória em glória. E Deus te abençoará. E Deus te abençoará. E Deus te abençoará. E Deus te abençoará. Glória a Deus. Amém. Amém? Gostosa de cantar, né? Esse retorno que o Vitor arrumou aqui, gente, você escuta até as curvas da sua voz. Mas vamos lá. Como é bom mesmo te receber aqui. Como é bom saber que você faz parte dessa história, né? Como é bom saber que Deus tem feito maravilhas nesse lugar. E agora há pouco nós oramos aqui, falando que nós vamos contar os feitos do Senhor. Eu quero te contar que tem um livro lá atrás, ó. Tá vendo um livro cinza lá na mesa? É uma encadernação de plástico num livro bonito, que tem um título, Os Feitos do Senhor. Ali, há uns anos atrás, nós compartilhamos alguns testemunhos daquilo que Deus estava fazendo. E eu fui dar uma olhada ali, só tem 23. É tão pouquinho. Mas por quê? Porque arquivou o livrinho. Porque paramos de falar daquilo que poderíamos estar falando. E no início do culto aqui, se você não chegou na abertura, abre sua Bíblia no Salmo 145. Salmo 145, só um versículo. A gente cantou e foi lido isso aqui, mas é só para você assimilar essa verdade e depois lembrar que o seu testemunho
precisa ficar registrado ali. 145, verso 4. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Nós precisamos contar os feitos do Senhor, os milagres que nós estamos vivendo, as maravilhas que nós temos vivido. Nós precisamos deixar registrado. Ali tem testemunho de cura, de bênçãos, de casas, de milagres. Acho que deve ter o da Shirley, não sei, tem da Eliette, tem uma coisa linda ali. Mas nós temos que acrescentar lá a casa da Graciele, a casa da Dênia, a bênção da Manu e um monte de coisa. Aí você fala assim, mas eu não sei escrever. Na época a tia Dê se dispôs a digitar para você. Se você quiser colocar a mão, pode escrever à mão a bênção que o Senhor te deu e deixar ali o registro. Aquele livro pode ficar ali na terça-feira, pode ficar ali no encontro de mulheres. De repente, quando alguém abrir, a pessoa vai ler e vai falar assim, opa, eu preciso de uma bênção com algo parecido com isso aqui que Deus fez para ele, vai fazer para mim. Esse Deus é o meu Deus, você crê nisso? E nós vamos então contar para outras gerações aquilo que o Senhor está fazendo. E eu queria que nessa noite ficasse claro para nós a importância de alguns valores, de algumas coisas que são muito preciosas. E eu vou até começar com os nossos temas aqui da comunidade. Tem lá atrás do departamento infantil, a Meire ministrou semana passada? A Meire ministrou? Na outra? Ela ministrou e falou do que está sendo feito lá, e os pais estão felizes, amém? Com bases, com coisas que estão sendo firmadas. E na comunidade do caminho também nós queremos ajudar você jovem, você adulto, você que está aqui pela primeira vez, a conhecer o seu Deus, a amar a palavra, a viver em comunhão, a viver em família. E aí, começa aí, Weldson, pelos nossos valores. Já está aí a imagem? Nossa visão, nossa missão, é só uma lidinha rápida. Olha só, a visão da comunidade é ser uma comunidade cristã, que de forma relevante vive o amor e cuida das famílias. Nós estamos praticando isso ano após ano. O que mais? Nossa missão como igreja é abraçar a todos com amor, dando a oportunidade de fazerem parte de uma família que cresce a cada dia através da ação do Evangelho, do poder do Espírito e do discipulado, trazendo à tona o potencial de cada um para cumprir o seu propósito. Querido, nós temos dito isso para quem está mais próximo da gente. Às vezes você pensa, eu tenho que ser do Ministério de Louvor, eu tenho que estar na recepção, eu tenho que fazer tal coisa. Tem algo que pode nascer aí no seu coração, que Deus está falando para você. E você está retendo, você está guardando. Então entenda isso, porque é um chamado. E esse propósito que você já decorou, ser uma família de filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Não é algo para nós, não é algo para levantar uma bandeira, uma placa, é para glorificar a Jesus. Porque quando ele morreu na cruz, foi para atrair as pessoas, eles saberem, olha, eu estou pagando um preço por todos, para que vocês sejam um. Para que vocês amem uns aos outros, para que vocês vivam isso. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 3. Coríntios, capítulo 3, versos 6 a 9. Eu vou ser bem objetiva nos textos hoje e procurar te falar especificamente sobre isso. Capítulo 3, versos 6 e 9. Diz assim, 5. Quem é Apolo e quem é Paulo, servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho.
Porque de Deus somos cooperadores. De Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Amém? Edifício, lavoura, casa, morada. Quando a gente fala de casa, a gente pensa em estrutura, em coluna. Quando a gente fala de lavoura, a gente pensa em terra, cuidado, plantio. Muitas coisas que atualmente eu e o Denilson, né, estamos experimentando de pertinho. E por que Paulo faz essa comparação? Muito interessante e uma afirmação. Um é que planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Cultivar aquilo que Deus começou a fazer depende de cada um de nós, mas o crescimento de cada pessoa, quem realiza é o Senhor. A obra no coração de cada um, quem realiza é o Senhor. Por isso eu e você não podemos ficar apressados, como muitas vezes eu fiquei, muitos líderes ficaram, preocupados, ansiosos com a célula, com os ministérios, com o que tinha que acontecer, e os jovens, os adolescentes, cada líder sendo desafiado. Mas olha, aconteceu. Cresceu, está crescendo, vai crescer, e cada um fazendo a sua parte, cada um vai receber o seu galardão, cada um segundo o seu próprio trabalho. Estou chamando para a responsa? Estou chamando para a reflexão? Você que está aqui pela primeira vez, que eu acho que tem umas carinhas novas, ou se é a segunda, talvez eu não vi, Deus abençoe vocês, né? Se você tiver alguma dúvida no final dessa ministração, você pode me procurar, pode procurar um dos pastores, ou quem estiver pertinho de você, pede para te indicar, porque eu acho que é um privilégio você estar aqui para ouvir falar de uma proposta que Deus tem para cada um de nós. Isso que foi dito aqui, não foi convocado alguém com um nome específico, é para você, você, você. É um chamado, é uma direção que está aqui, de algo que Deus quer para todos nós. Então, nós temos recebido essa direção de o que fazer com um grupo que se reúne para ser parecido com Jesus. E aí você é desafiado a ser mais manso, a ser mais paciente, a ser mais perdoador, a ser mais longânimo, a ser mais parecido com Jesus. Quando eu e você olhamos para Jesus, a gente se sente muito longe, não é verdade? Confessa. Mas não é para parar e para desesperar porque está difícil. É para continuar, porque nós estamos no processo. Porque nós estamos caminhando para cuidar de vidas. Nós estamos preparando para servir, para amar, para viver essa comunhão. E na comunhão nós vamos vendo o trabalho acontecendo. Um fortalecendo o outro, um cuidando do outro, um vivendo, né, os princípios da palavra do Senhor. Há um texto lá em Timóteo também que eu quero que você abra comigo. Capítulo 3, verso 15. Primeira carta de Paulo a Timóteo, 3, 14 e 15. São 2 versículos. Amém? A igreja de Deus é coluna e baluarte da verdade. Escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Coluna e baluarte. Algo que fala de suporte, de estabilidade. Aí você pensa, eu vou ser suporte para o meu irmão? Eu vou ser sustento? Sim, querido, se você assume o papel de igreja para viver o reino de Deus, para falar das verdades de Deus, não é invenção de moda, do que a gente acha, do que a gente pensa, do que a gente gostaria, do que funciona, é daquilo que é fato e verdade. E nós sabemos que Jesus veio para dar a vida dele por nós. Veio para nos amar, veio para nos ensinar, veio para nos mostrar com a própria vida.
Todos aqui conhecem, está chegando Páscoa, todo mundo vai ver cenas, eventos do lava-pés. Não tem até uma cerimônia? A noite do lava-pés. Em alguns momentos proféticos, algumas igrejas fazem isso. Eu já tive a oportunidade de alguém vir me honrar e lavar o meu pé. Eu já lavei o pé de outras pessoas, simbolicamente. Mas quando Jesus fez aquilo, ele deixou claro a frase: eu fiz, eu deixei o exemplo para que vocês façam. Ele declarou com aquilo que ele estava se humilhando para servir aos discípulos. E não eram pezinhos limpinhos como o nosso fica hoje, não. Empoeirados, sujos, cheios de rachaduras, talvez. Ele pegou a toalha, ele lavou os pés dos discípulos para ensinar. Ensinar com a vida. O que você já tem aprendido que você pode ensinar com o seu exemplo? Porque eu lembro que quando eu comecei a viver o meu processo de conversão dentro da igreja, alguns já sabem, mas eu vou resumir assim muito rapidamente. Fiquei na igreja durante muitos anos, o Adenilson se converteu, eu era jovem, Deus me deu ele de presente, começamos o nosso namoro, e através da vida dele, dos exemplos dele, de como ele lia a Bíblia, de como ele orava, de como ele queria viver, eu comecei a querer viver aquilo também. E eu comecei a ver um processo de transformação na minha vida. E eu comecei a ver que eu precisava praticar a palavra, amar as pessoas de fato e de verdade. Cumprir o propósito de Deus, de não apenas estar frequentando uma igreja, mas de cuidar de outras pessoas, de servir outras pessoas, de ser luz na minha casa, de ser modelo para o meu irmão, que olhava a família toda evangélica, um monte de líder, um monte de pastor, e ele simplesmente olhava os comportamentos e pensava, para ser assim? Claro que no conceito dele, um evangélico era uma pessoa perfeita e nós não somos, queridos. Você chegar numa igreja, você vai ver pessoas imperfeitas. E nós vamos nos ajustando como corpo, como família, como igreja. Amém? Mas na cabecinha do meu irmão, ele imaginava que o cristão tinha que dar exemplo. E não via exemplo. E o Senhor foi transformando a minha vida através da prática da palavra. Eu comecei a ver o tanto que eu precisava ainda me ajustar, amar, obedecer, me corrigir, para ser coluna, para fazer diferença. E hoje, graças a Deus, posso ser referência para os meus irmãos, para a minha família, para os meus sobrinhos, porque eu passei por um processo. Amém? Deixa eu olhar para esse relógio, porque a gente tem um propósito aqui. Então, não tenha medo quando você imaginar que você é uma coluna, você é um suporte. Algumas pessoas precisam do seu exemplo, da sua referência, do seu testemunho, da sua experiência de vida, até dos seus talentos e dons que talvez você tenha e possa compartilhar com ele. Experiência da enfermagem, experiência da consultoria, experiência das fofurices da papelaria, da fotografia, da música, da costura, dos bolos. Por que você não pode compartilhar com seu irmão os seus talentos? Você vai ficar guardando para você? O Senhor te dá, você pode multiplicar. Amém? Mas vamos caminhar um pouquinho aqui. Ser baluarte representa uma construção segura que serve de defesa, de fortaleza, um lugar de refúgio, um lugar que realmente fala de segurança. E como igreja, gerar esse ambiente não é brinquedo, não. Não é verdade? Gerar um ambiente de família com pessoas diferentes, cada um com o seu jeitinho, cada um com a sua história, cada um com os seus traumas, com as suas farpas, cada um com o seu egoísmo, e o Senhor vindo e falando para a gente se despir, abrir mão, jogar fora o velho para que entre o novo. A velha mentalidade, o velho comportamento, o velho linguajar para ser transformado por Jesus. Você está disposto? O Senhor te traz aqui para esse ambiente gostoso, de canções maravilhosas, de pessoas que te amam, que querem servir e te abençoar. Mas abra o seu coração, porque você também vai fazer isso daqui a pouco, porque alguém precisa de você. Uma mãe, quando dá à luz e pensa, como é que eu vou ser mãe? Eu vou cuidar desse menino? Eu não sei. Ela aprende porque ela
ama. Ela cuida porque ela ama. Se vira, busca ajuda, pede socorro, leva para o hospital, faz o que tem que ser feito. E de repente essa criança começa a desenvolver, a crescer. E a mamãe tem que ter paciência para dar comida e a criancinha cuspir. E ela mostra, você precisa. Ter paciência na hora de fazer o para casa e estudar, que a criança não quer. Mas é necessário. São coisas, queridos, que nós precisamos pegar o natural para entender o espiritual. Está comigo? A Bíblia fala que é grande a seara, são poucos os trabalhadores. E é mesmo. Tem tanto trabalho, tem tanto filho para cuidar, tem tanta gente para olhar, mas poucos pais. E o Senhor está chamando alguns aí para se tornarem pais espirituais. Homens e mulheres que anseiam por ter filhos espirituais. Que olham, chegou alguém, essa pessoa precisa de cuidado. Quem vai cuidar? Será que é o Diego? Será que é a Shirley? Será que é o Tiago? Será que é você? Ah, mas eu ainda não estou preparado. Quem disse que você não está preparado? Mas eu não li a Bíblia toda. Quem disse que você precisa ler a Bíblia toda para começar? Eu não sei nem orar. Deus usou a Deusimar com pouquíssimo tempo de conversão para nos mostrar como que deveria orar. Falou com ela lá no quarto. E ela simplesmente, acho que abriu, né, no Pai Nosso, que todo mundo sabe orar. E ela entendeu que ela deveria ser livre e orar e falar com o pai dela. Alguma mãe tem manual do filho quando chega? Mas consegue ser papai e mamãe, né? Eu preciso despertar você para esse tempo de que você precisa crescer e gerar e dar à luz filhos e filhas espirituais. Eu tenho um amém? Amém. Vamos ver como que a gente vai praticar um pouquinho isso? 1 João, uma cartinha cheia de corações e amor. Uma cartinha lá antes de Apocalipse. Primeira carta. Na hora que eu estou aqui, os livros até somem. Mas ele está aqui. Achei. Capítulo 4, verso 7. Ó, esse é maior, presta atenção. O pessoal da mídia está de parabéns, eles seguem aqui os preletores, né? E já coloca na versão que a gente gosta. 4, 7. Deus é amor, amém? Você sabia disso? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Presta atenção. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós. Em quê? Em que ele nos deu do seu Espírito. Quantos aqui têm o Espírito Santo no seu coração? E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Não há dúvida, né? Deus é amor, aquele que permanece no amor, permanece Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois segundo ele é,
também nós somos nesse mundo. Isso aqui é uma declaração de fé, igual você declarou o seu milagre. Segundo ele é, eu sou. Ele é amor, Deus é amor, eu sou amor. Aí você fala, eu não sou, eu estou cheio de ziquezira. Você é. Você precisa se aperfeiçoar e deixar fluir esse amor de Deus que está em você. A sua essência é amor. Você já nasceu com os olhinhos brilhando, igual do Nicolas. Cadê o Nicolas? Todo mundo olhando para o amor que o Nicolas já está assim. É amor. Aquele menino sabe ficar com raiva de alguém? Ele está olhando, a essência dele é amor. O que vai acontecer? Se ele perder o foco, o caminho, tudo que já foi declarado e ministrado sobre ele, vai se cumprir. Mas se ele não quiser, se os pais não cooperarem, aí o negócio vai ficar meio esquisito. Mas a culpa é de Deus? Aconteceu alguma coisa? Ele tem amor. A essência é amor. E no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Agora é a parte que você às vezes quer rasgar. Mas não tem jeito, não. A palavra de Deus, ninguém tira nem o i, nem o tio. Não pode mudar, ela é permanentemente eterna, não vai mudar. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Queridos, é uma ordem. Eu amo, eu canto, eu adoro, que lindo. Mas, se a outra parte não fez, essa aqui, como é que fala na advocacia? Não vale. Não vale. Nós estamos indo numa contradição e nós precisamos ajustar isso. De repente você fala assim, mas eu já estou amando. Vamos amar mais um pouquinho? Eu já estou conseguindo. Vamos continuar? Está dando certo. Vamos prevalecer. Vamos dar continuidade. Mas como? Cada um fazendo a sua parte. Cada um contribuindo da forma que precisa. É lindo, né? Está aí 25 anos. É legal. Amém. Glória a Deus. Mas houve um fundamento, houve cultivo, tem manutenção, mas tem algo para acontecer que eu não sei. Está para vir. Grandes coisas estão por vir. Vão chegar grandes coisas. Vamos cooperar uns com os outros. Vamos nos envolver nesse amor. Vamos acreditar no que Deus está fazendo. Vamos cuidar uns dos outros. Porque há uma carência gigantesca nesse tempo de pessoas que precisam receber do amor de Deus que está em você. Desse amor que está te transformando, desse amor que está te tocando, desses milagres que o Senhor tem realizado, que tem alcançado a sua vida. É aceitar que nós vamos nos envolver também nos sofrimentos de Cristo. É outra parte que a gente quer pular, né? De estar com Ele, eu faço parte da vida dEle, o que Ele sofreu eu vou sofrer. Ele deu a vida pela igreja. Nós às vezes não queremos dar o nosso tempo pelo irmão. Nos dedicar. E de repente eu olho, né, como comunidade do caminho e me alegro, sim, é claro. Só que ansiando por algo que nós precisamos cultivar. Amém? E na prática, que é o que eu quero trazer para você um pouquinho nessa noite, é que nós possamos nos desprender de algumas coisas para a gente se envolver. Vou compartilhar mais uma coisinha do Adenilson aqui. Tem uma poesia no nosso livro que fala sobre o companheiro. Escuta só que interessante. Nossa trajetória é por vezes tomada de obstáculos e dificuldades que nos obrigam a extrair o melhor do nosso potencial. Além do que, tais dificuldades revelam a necessidade de não andarmos sozinhos nesse caminho. Não estar só é ter com quem dividir as cargas, é ter um ombro como alento, é ter palavras encorajadoras e muitas vezes até um redirecionamento. Eu vou parar aqui nesse pontinho. Você ouvindo isso, a sensação que tem é, uau, que legal, eu quero, eu preciso, vou dividir minha carga com os irmãos. Ai, um ombro para chorar, que delícia. Ai, estou tão abatido, vai chegar uma palavra encorajadora. Levanta, seja forte, corajoso. Não é?
Aí você está sem rumo, a pessoa chega, deixa eu te falar, eu já passei por esse caminho, estava tão confuso, mas eu ouvi essa e essa direção. Ande por ali, você vai chegar mais rápido. Não é legal? Aí você pensa, eu estou na posição de receber. Mas nós estamos falando de companheirismo, de cumplicidade, de que você quer isso, mas você se dispor a fazer isso. Amém? É ter uma mão estendida e uma voz que diz, levanta. Aquela hora que tem alguém caído, batido, desanimado, e chega alguém e fala, levanta, acredita. Para não, não para não. Eu nem vou pedir para levantar a mão, mas eu tenho certeza que um dia Deus usou alguém para te dizer isso. Bora, 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 não para não, não desiste não, tá quase. Você talvez já viu aquela imagenzinha de uma escada, que a pessoa tem que subir, vamos colocar aí 20 degraus. E ela começa, ai, tá difícil. Segundo, terceiro, quarto. E aí a visão é, ai, ainda falta muito. Eu tô no quarto. Falta 16, chega no 20, tão difícil. Mas quando ela chega no 10º ali, ela pode ter a visão de olhar e falar, ai, já consegui 10, que maravilha, só faltam 10. E o outro que fala, eu não dou conta. Minha perna está doendo, eu não tenho mais ar, eu não aguento mais. Falta muito, eu vou voltar. Elas estavam na metade. 2 pessoas diferentes no mesmo lugar, uma com uma visão e a outra com outra visão. De repente você está aqui nessa noite, cheio de gás. Não, eu quero mais, eu estou nessa, eu vou. E o outro está assim, já deu. O que nós, sendo companheiros, podemos fazer? Redirecionar, dizer levanta, encorajar e ver no olhar a mensagem da esperança e ter a certeza de que na peleja alguém é por você. Gente, como é bom ter alguém para lutar com a gente. Ai, aquelas lutas, né, Cíntia? Aquela cara de leoa que ela faz ali, você pensa que ela só luta e fica com cara de leoa e o tempo inteiro ela está lutando. Tem dia que ela cansa da luta e tem que alguém chegar lá e falar assim, bora, amiga. Para não, que quando você guerreou comigo foi bom, agora eu vou guerrear com você. Né? É isso. Só que isso não é para um ou para outro, é para todos, está disponível. Há uma mesa preparada de bênção nesse ambiente de comunhão e de glória. Tudo isso confirma a palavra de Eclesiastes que nos diz, é melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Amém? Você está disposto? Você quer participar? Você quer se envolver? Ai, você está com cara de que está não. Deixa eu chegar para cá e perguntar. Você está, Lu? Disposta? Vamos? Eu deixo. Então fala comigo aqui com o pessoal para eles escutarem. Viu como é que flui? Graças e paz, irmão. Eu cheguei toda eufórica, né? Para variar. E comprei esse chinelinho novo, vim com ele para a igreja. Quando o Valdemir me recebeu, eu falei, Val, que chuva, Val, olha meus pés encharcados. Eu, amada, não sei o que. Nem estou vendo ele. Aí entrei, vim para cá, abracei a Isabela e sentei aqui. Quando eu sentei, ele chegou atrás de mim com um paninho para enxugar meus pés. Foi mal. Já fui recebida com amor. Olha que lindo. Glória a Deus. Prática. A gente estava ministrando um curso agora há pouco. A gente nunca sabe que página que vai dar, o que vai dar. Eu não preparei a ministração de hoje baseada no que estava lá. Mas se eu chamar a turma para vir aqui, eles vão falar sobre serviço, sobre comunhão, sobre amor, né? De forma prática, que a gente pratica há 25 anos. Mas nós queremos continuar. Hã? Aqui. Por que a gente fala de lava-telhas lá no livro? Quem... não pode falar, não? Não contar tudo não, porque quem não faz o curso não fica sabendo os detalhes. Foram lavar um telhado. 3.000 telhas. 3.000 telhas nós lavamos lá na casa dela, servindo.
E eu quero fazer você sentir um pouquinho do gostinho dessa comunhão hoje. Não olhe muito para o relógio, só eu que vou olhar. Vai dar tempo. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, e eu comecei a gerar como seria essa noite, não era planos que essas cadeiras chegassem. Ia chegar dia 27. Mas fique tranquilo que vai dar tudo certo. A tia Lu está com... Lu e Dênia, passa para cá e outra para lá. Você vai receber um número. Fique feliz aí com esse número. Não tente trocar com ninguém. E nós vamos nos reunir aqui em pequenos grupos. Apenas 5 grupos. Para que você fale o seu nome para a pessoa que está ali. A comunidade, nesse último ano em especial, nós estamos com várias pessoas que chegaram, que a turma daqui não sabe quem está lá atrás, a turma de trás não sabe o nome de quem está aqui na frente. Mas como a gente começou com um pequeno grupo e a gente sempre se conheceu, a gente sempre curtiu estar em família, a gente sempre quis estar junto, nós não vamos perder essa visão. Amém? Nós vamos manter acesa a comunhão, nós vamos manter acesos os vínculos, a afinidade, os encontros, os churrascos, os aniversários. Só que não vai dar para ir 100 pessoas para a sua casa. Às vezes não vai 200, mas pode ir 10, né? Pode ir 15, cabe lá no apartamento? Cabe. Mas como que isso vai acontecer se nós não nos conhecermos? Pelo menos o nome. E aí quando você vai ficar num grupo aí, você vai ficar longe. O Tiago não vai ficar perto da Priscila. A Maria acho que não vai ficar perto do genrinho querido do coração. E nem a Sara perto do Rafa. Hoje não. Por quê? Porque aí depois vocês vão falar, nossa, eu conheci a Maria. O outro vai falar, eu conheci o José. E a Mirelle é a sobrinha da Cíntia. Você sabia que a Graciele é a mãe da Rebeca? Aí você vai no grupo falar pelo menos o nome e o parentesco, ou amigo, para a gente começar a se identificar melhor como irmãos, ok? Sabe aquele encontro de família que você fica 10 anos sem ver a galera? Aí, infelizmente, alguém faleceu. Vai todo mundo para o velório. Fulano é seu primo. Aquela ali é sua tia, pede benção. Mas eu nunca vi. Né? Fulano, quanto tempo? Aí o povo começa a morrer de rir, matar a saudade no velório, morrendo de vergonha. Né? A família está crescendo. E já começamos a sentir aquele negócio assim. Eu faltei 3 domingos, aí eu cheguei hoje, tem gente nova, eu não sei. Aí o convidado pensa que você é visitante. Tipo isso. Aí você fica, nossa, fulano, pai de cicrano. Aí fica, um pergunta para ti, o outro pergunta para o pessoal do louvor, você viu? Não sei. E olha, queridos, vou falar igual as meninas da oração. Vocês são resposta de oração. Nós não falamos que Jesus, ele falou, a seara é grande, são poucos trabalhadores, rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Nós estamos orando, Deus, acrescente no nosso meio pessoas que amem a tua obra. Pessoas que querem viver o projeto do Senhor. Traz para o nosso meio, Deus, pessoas que querem te servir de coração sincero. Pessoas que estão feridas, pessoas que estão dentro de casa porque não conseguem mais acreditar na tua obra. Nós oramos. Deus, traz de volta aqueles que cresceram aqui conosco, que foram alimentados e estão perdidos porque se decepcionaram. Olha, querido, nós não estamos querendo te fazer uma proposta de que chegou aqui a família, legal, tudo bem, tudo gostoso, tudo maravilhoso, tudo perfeito. Aqui tem um desafio, que é olhar para o mestre e parecer com ele. Então vai ter momentos que você vai ver que está difícil. Tem gente que não quer perdoar, tem gente que não quer ser misericordioso, mas você já aprendeu, então perdoa. Espere ele aprender. Tem gente fazendo fofoquinha lá atrás, ou então lá no banheiro, aí um chega e fica escandalizado. Eu vi fulano. Chama, querido, nós não temos aprendido isso. Você quer falar? Chama a pessoa para falar perto dela. Passa naquele filtro, sabe? Aquela peneirinha. Essa semana, quem estava na célula ouviu sobre a decisão de dominar a língua. Uma decisão sua, você quer? Nós estamos te convidando. Domina, controla. Eu até pedi a tia Lu para postar no grupo de mulheres,
pedir os líderes para compartilharem, porque o Adenilson ministrou na nossa célula, foi muito bom. Eu sei que todas as células ouviram, mas como ele fala disso com muita graça e autoridade, eu quis compartilhar. 40 minutos, se você quiser ouvir, pede para a gente passar pelo filtro. Eu devo falar? Com quem que eu estou falando? É para eu falar mesmo com essa pessoa? Quando que eu vou falar? Né? São 5 filtros. Me ajudei que eu anotei na hora. Não, você vai me pedir a palavra e eu te mando. Deixa curioso. Recebeu aí? A tia Lu, que é uma menina da logística, já deve ter programado, para não dar zoom, zoom, zoom de repente, né? Você conversa para lá, o outro conversa para cá, o outro conversa para cá. Os números uns comecem a ficar junto. E como é que vai ser o movimento da cadeira? Você quer falar? Só fala o local, então. Então, vamos fazer um grupo aqui na frente, outro ali perto daquela mesa. Ah, tá. Pode ser nessa ordem. Um aqui, 2... Vão ser 5 grupos de aproximadamente 15 pessoas. Só os pastores e alguns líderes que receberam o... Você não deu? Ah, tá. Não sei se vai dar certinho para todos, mas eu gostaria que os pastores eu chamo aqui. E aí, ó, todo mundo que recebeu de número 1 para cá. Número 2 para cá. Aí você pode pegar a sua cadeirinha, cuidado que ela está presa uma na outra, ou a cadeira que estiver mais próxima do grupo.